Existe uma revolução acontecendo no Google Ads nesse exato momento e a forma como funcionam as palavras-chave não existe mais como conhecemos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que mudou e quais as estratégias para sobreviver a todas essas mudanças e vender cada vez mais. Olá, meu nome é Juan Lucas e sou especialista em Google Ads. Estou nesse mercado há mais de 3 anos. Estamos em uma nova era do Google Ads chamado era contextual, onde você precisa entender a intenção de busca daquela palavra-chave que você quer utilizar na sua campanha. Eita, Juan, peraí, não entendi foi nada. Volta um pouco aí para poder entender o que você quer falar. Eu vou mostrar como funcionava antes e como está funcionando hoje para você poder entender na prática. Digamos que eu tenho uma imobiliária e eu tenho vários apartamentos para alugar. Antigamente, se eu colocasse apenas apartamento em Belém, colocasse essas aspas aqui, eu iria atrair somente pessoas que buscassem de uma forma onde aquela busca dela teria que ter essas palavras: apartamento em Belém. Se as pessoas, por exemplo, buscassem por alugar apartamento em Belém, o meu anúncio apareceria também para essa pessoa que buscasse dessa forma. E essa regra ela poderia até mesmo ser de uma forma bem exata, bem restrita. Por exemplo, se eu quero atrair pessoas que busquem por um apartamento em Belém. Se eu colocasse dessa forma, única e exclusivamente dessa forma, o meu anúncio só apareceria para pessoas que buscassem única e exclusivamente dessa forma, não teria outra coisa. Era essa regra que eu colocasse na minha campanha e seria essa forma de busca que o meu anúncio iria aparecer para as pessoas que buscassem por apartamento em Belém de forma bem específica. Ou seja, se eu colocasse dessa forma aqui, com essas chaves e a pessoa pesquisasse por alugar apartamento em Belém, o meu anúncio não apareceria, porque eu só quero pessoas que busquem exclusivamente por apartamento em Belém. Inclusive, algumas pessoas vão até sentir saudade dessa época de ouro. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você é dessa época. Entendi, Juan, mas e como é que a correspondência de palavra-chave ela tá funcionando hoje? Hoje ela funciona de uma forma bem diferente e eu gosto de usar um conceito de trava para você entender na prática. A correspondência ampla é você dando uma liberdade total para o Google atrair pessoas que buscam de formas bem diferentes, de uma forma bem ampla. E na minha experiência, ainda não vale a pena confiar 100% na ampla, porque ela atrai um público muito, mas muito desalinhado com o objetivo da empresa. Já a correspondência de frase e exata, elas funcionam de forma bem parecida, mas muito parecidas mesmo. Até parece que não existe diferença entre as duas, até porque quando você utiliza esse tipo de correspondência, você fala para o Google que você só quer atrair pessoas que tenham buscas que são muito parecidas, que tenham uma relação direta com o sentido daquela palavra-chave que você está utilizando. Por exemplo, para você entender na prática, se eu coloco apartamento em Belém em aspas ou em chaves aqui para ser a correspondência exata, a minha campanha ela pode atrair as pessoas que buscam dessa forma. Alugar apartamento 2 quartos Belém, alugar apartamento 2 quartos, alugar APTO 4 quartos, apartamento alugar Belém. Então, a minha campanha ela poderia atrair porque por que o Google ele faz isso? Porque o Google entende que essas buscas aqui, ela tem o mesmo significado dessas palavras-chave que estão aqui. Então, hoje o Google está muito mais setado a atrair pessoas, atrair um público para sua campanha que tenha o mesmo significado que a palavra-chave que está nela. E eu recomendo que você tenha nas suas campanhas palavras-chave com essas correspondências. Ou a de frase ou a exata, para que ele não tenha uma liberdade muito grande em atrair um público muito amplo, que muitas das vezes, na maioria das vezes, não é interessante para sua empresa. Hoje até mesmo você percebe na prática, quando você analisa os seus relatórios em termos de pesquisa, que o Google Ads ele não respeita essas regras que a gente coloca nas palavras-chave, justamente por conta desse contexto que ele leva em consideração hoje. Juan, que contexto é esse? Antigamente era suficiente somente a palavra-chave para o Google Ads ter como foco ali atrair o seu público comprador. Hoje ele leva em consideração a palavra-chave usada, a comunicação do seu site e o histórico de pesquisa da pessoa. Calma, não fica desesperado, não fica desesperada, que tem exemplo na prática para você entender. Mas isso aqui é só para você entender que como é que a inteligência artificial do Google Ads aqui, ela trabalha de uma forma insana, que ela cruza milhões de dados ali em milissegundos para poder exibir seus anúncios. Esse daqui é um exemplo perfeito para você entender na prática como que isso está funcionando. Por exemplo, digamos que você tenha uma concessionária e você utiliza na sua campanha essa palavra-chave melhores carros 2024. O que você pode estar atraindo para a sua campanha? Você pode estar atraindo uma executiva que quer investir seu dinheiro extra em um carro novo. Você pode estar atraindo um jovem que procura por papéis de parede personalizado de carro ou pais que procuram por um carro mais seguro para a sua família. Você concorda comigo que se eu só me basear por melhores carros 2024, existem 3 tipos de públicos
totalmente diferentes que buscam de uma forma parecida ou então até de uma forma igual. Então, o que é que o Google Ads ele vai levar em consideração? A comunicação do seu site, se você for uma concessionária e lá tem várias opções de carros para você vender, o Google vai assim, opa, a comunicação do site do Juan, ela tá muito orientada a vender carro, não necessariamente mostrar opções para investimento e muito menos papel de parede. Então, o que eu vou fazer? Analisando o contexto aqui da comunicação dele e o histórico de busca desse pai, que busca ali frequentemente, que está ali consumindo conteúdo, que está consumindo review, é interessante para a concessionária do Juan que está investindo e quer atrair pessoas que querem comprar. Então, olha só, presta bem atenção aqui em mim, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Aqui, ó, em mim. Eu quero que você se atente, a um detalhe super, ultra, mega, power importante. O seu site, ele entra como um papel essencial para o Google Ads entender que tipo de público, que padrão de público você quer atrair para a sua campanha. Por isso que nessa nova era do Google Ads, é muito importante você pensar de uma forma bem estratégica e bem específica a comunicação do seu site. A inteligência artificial do Google, ela vai ler o conteúdo do seu site para poder ela entender que tipo de público você quer atrair para o seu negócio. Então, se você tem vários serviços e você anuncia eles dentro de um mesmo site, eu recomendo que você comece a pensar e falar assim, eu vou começar a tratar o meu site para vender um serviço ou um produto de uma forma ultra específica. E você deve estar se perguntando, porra, mas por que o Google Ads ele muda desse jeito? Estava tão bom daquele jeito que estava antes, né? Qual a necessidade disso? Acontece que o Google Ads não mudou, ele apenas se adaptou à forma como usamos a internet para buscar informações e comprar. Tem uma notícia que é do próprio Google, onde eles dizem que todos os dias, 15% das buscas feitas no Google nunca foram feitas antes. Ou seja, as pessoas elas buscam de formas bem diferentes todos os dias para encontrar aquele mesmo objetivo, para encontrar aquela mesma coisa, aquele mesmo serviço, aquele mesmo produto, aquela mesma informação. Então não tem como mais pensar que as pessoas sempre vão buscar de uma mesma forma e vai ser aquela forma para sempre. E digo mais, não tem como mais só a gente pensar na variável palavra-chave. É preciso pensar no contexto geral do seu público. Quando eu estou traçando estratégia para meus clientes, eu sempre me preocupo em entender a intenção de busca daquela palavra-chave e deixar muito bem alinhada aquela comunicação do site para aquele público, porque eu tenho que ter essa preocupação em alinhar a intenção de busca da palavra-chave e alinhar a comunicação do site para o Google entender que tipo de público eu quero atrair e que é interessante para os meus clientes. É muito mais sobre pensar a partir da ótica das pessoas para quem você quer atrair e vender. E o que você precisa saber a partir de agora? A regra do jogo subiu e hoje você precisa refletir se aquela palavra-chave que você está utilizando ou quer utilizar tem uma intenção muito clara e objetiva e demonstra para você que é interessante para sua empresa para você atrair esse público. Voltando para o exemplo da imobiliária, e sabendo como o Google Ads está funcionando hoje, na minha campanha, naturalmente, eu ia deixar bem explícito que tipo de público eu quero atrair. Eu não quero atrair qualquer público que pesquise por apartamento em Belém. Eu quero atrair um público que queira alugar um apartamento em Belém. E claro, eu vou alinhar toda a comunicação do meu site, deixar as opções ali disponíveis e deixar muito explícito que eu estou alugando. Assim o Google Ads entende que tipo de público eu quero atrair e vai exibir meus anúncios para aquelas pessoas que querem alugar um apartamento. E é esse tipo de reflexão sobre o seu público que o Google Ads exige que você tenha a partir de agora. Juan, agora eu não sei se estou no caminho certo com base em todas essas mudanças que estão acontecendo e as que vão acontecer. Você consegue me ajudar? Eu deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado para você preencher, para a gente agendar uma consultoria 100% gratuita e sem compromisso, onde eu vou analisar sua campanha, analisar o que falta, quais são os ajustes que precisam ser feitos para que assim você consiga vender cada vez mais, pagando cada vez menos e sobreviver a todas essas mudanças que estão acontecendo nesse exato momento no Google Ads. Te espero do outro lado.